Olá, boa noite. Eu sou a Karen, oncologista clínica, e na live de hoje a gente escolheu um tema de extrema relevância, que é um grave problema de saúde pública, que é o suicídio. No mundo, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. O Brasil é o segundo país em maior número de casos. Aqui a gente totaliza um total de 13 mil pessoas que conseguem tirar a própria vida por ano. Desde 2014, o Brasil celebra o Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização para chamar a atenção da população a debater mais sobre esse assunto, para retirar os mitos e os tabus que envolvem esse assunto. Então hoje, para conversar comigo, para debater comigo e enriquecer muito a nossa conversa, trazer um conteúdo de qualidade, a gente vai ter dois convidados que são experts nesse assunto, que é a psiquiatra a doutora Carolina Tajirá, que é psiquiatra com especialização em psiquiatria geriátrica, e o Carlos Eduardo Portela, que é psicólogo e mestre em psicologia e saúde mental pela Universidade de Brasília e especialista e tutor em saúde mental. Eu vou convidar os dois para entrar e a gente vai começar a conversar um pouco sobre o assunto. Boa noite. Oi, Carlos, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu estou só esperando a Carolina aceitar o convite para ela entrar também. Me ouve bem, né? Ouço muito bem, ouço muito bem. Tá ótimo. Vou só esperar que aqui ainda não apareceu para mim que a Carolina aceitou o nosso convite. Tá ótimo. Só que ela entrou. Mais um. Opa, conseguimos. Oi, Olá, Karen. Boa noite, Carlos. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Apesar do calor aqui, né, Carlos? Aqui em Brasília tá muito quente. Tá bem feio por aqui, né? Pois é, e a Tá umidade difícil. também. É. Pessoal, eu fiz uma breve introdução sobre o tema que a gente vai debater aqui hoje, sobre esse assunto de extrema relevância, né, de extrema importância. Falei rapidamente sobre o Setembro Amarelo, que seria um mês de conscientização que a gente encontrou para falar de forma mais aberta à população em geral sobre esse assunto, que é um grave problema de saúde pública para a gente, pelos números. E são números que vêm assustando, porque a incidência tem crescido cada vez mais, né? Eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, e é por isso que a gente trouxe esse tema para ser debatido aqui nesse canal. A gente tem muitos pacientes, muitos familiares de pacientes e pessoas que podem estar passando por isso nesse momento e que não sabem como pedir ajuda, né? Então, eu já queria começar a live perguntando para vocês, qual é, na opinião de vocês, a importância de conversar sobre esse assunto? É muito importante conversar sobre o suicídio e sobre a prevenção dele, porque a gente sabe que hoje é uma epidemia de suicídio no mundo, né? Talvez esse assunto seja pouco debatido, o Setembro Amarelo está aí só para a gente relembrar, mas a prevenção precisa existir durante o ano todo. O suicídio é uma doença, é um agravo de saúde que pode ser prevenido
e que pode ser abordado, se tratado, se abordado de forma precoce. Então, a gente falar sobre isso, desmistificar todos os mitos, todas as inverdades que são espalhadas, faz a população receber mais educação em saúde, né, Carlos? Exatamente. A gente percebe que tem mitos, né, como a Carolina falou, a respeito da abordagem do tema, né? Então é um tema ainda que tem muitos tabus, né? A nossa sociedade lida com a morte de uma forma muito diferente, né? Com esse tema Sim. cheio de ideias, preconcepções, ficções. Então é sempre importante a gente estar falando de prevenção, como a Carolina falou também. Não só no Setembro Amarelo, mas no ano inteiro, né? É um tema, claro que a gente fica mais sensível a isso nessa época do ano, mas a gente procura estender isso para a nossa rotina, né? Porque quem está na saúde mental lida com isso, com essa emergência em saúde mental, que é a questão do suicídio, o ano todo, né? Então, igual a gente estava falando antes, né? A gente pensa assim, será que estamos numa epidemia de suicídio, né? Agravada até pela pandemia, né? A gente estava até conversando antes, né? Falando que seria interessante mais e mais pessoas saberem mais sobre isso, né? Que isso não fique restrito às áreas psis, né? A Sem saúde dúvida, mental, Carlos. que as pessoas Aquele realmente se ponto, interessem. o Uhum, que você levantou sobre os professores é importantíssimo. A uhum, população de jovens, de adolescentes e a de idosos também é uma população extremamente vulnerável ao suicídio, aos agravos de saúde mental. E ter uma porta de entrada que não seja só profissionais de saúde para abordagem desses pacientes em sofrimento pode mudar muito o prognóstico, pode mudar muito o desfecho dessa história. Então, a gente coloca aí professores, tanto escolares quanto universitários, grandes líderes de empresa, todas essas pessoas precisam ter uma espécie de treinamento ou algum conhecimento para abordar pacientes em risco. sim. Eu vou aproveitar até que o Carlos puxou esse assunto de números crescentes e pandemia. A gente tem visto um crescente aumento no número de tentativas de autoextermínio com a pandemia. Talvez a restrição de liberdade, e eu vou aproveitar para perguntar para a Carolina, que tem essa especialização em psiquiatria geriátrica. Parece que os idosos que ficaram mais restritos ao ambiente de casa tiveram um agravo desses problemas, né, de saúde mental em geral. Alguns acabaram desenvolvendo quadros de depressão. E aproveitar para perguntar para vocês quais são os pacientes que apresentam maiores riscos, quais as faixas etárias hoje que a gente vê que tem maior risco, maior propensão. Quando a gente vai ler alguma coisa relacionada aos dados de suicídio, a gente vê que na grande maioria, 96%, está relacionado já a Há alguma um doença transtorno mental, mental, assim. depressão, transtorno bipolar, abuso de drogas. Quais são os pacientes que têm mais risco? Em primeiro lugar, os pacientes que já têm um transtorno mental, né? Seja ele diagnosticado ou não, especialmente os não tratados. E aí a gente pode incluir os usuários de substâncias também, pessoas que não têm um suporte social ou que estão em vulnerabilidade social, são de extremo risco. E um paciente que já teve uma tentativa prévia, talvez seja o maior fator de risco, é o que a gente mais pesquisa, é o que a gente mais investiga, é o que a gente mais se preocupa. Presença de doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, pacientes que vivem em grandes cidades, situações de risco e vulnerabilidade, todos esses são fatores de bastante risco. Populações mais vulneráveis são os jovens e os idosos, porque são extremos. Os jovens, porque estão naquele período de amadurecimento, de vulnerabilidade, de insegurança, muitas vezes de insegurança até com a sexualidade, de insegurança social, de ser aceito. Os idosos, porque são muito dependentes, acreditam que vão ser um peso para a família, às vezes têm uma doença mais grave que necessita de cuidado. A pandemia foi um boom de doença psiquiátrica em pacientes idosos. Eu percebi isso muito no consultório, muito na emergência. Os jovens também veem muito sofrimento, mas desde que a gente viu os idosos precisando se isolar muito cedo, ficando com medo da doença extremo, a gente viu eles adoecerem.
a gente viu eles sem conseguir se reorganizar para levar uma vida razoavelmente normal. Isso gerou um sofrimento extremo, né, Carlos? Me conta Isso. como é que tem sido sua experiência. Do ponto de vista da psicologia, assim, a gente vê também que além desses dados, é importante a gente considerar outros atravessamentos aí nessa questão dos dados, né? Até porque dados a respeito do suicídio, eles podem ser, como é que eu posso dizer, não tão precisos, porque a questão é envolta em tabus, né? Estigma, tabu. Estigma, né? Uhum. E Então, tem a subnotificação A, também, né? a subnotificação é gigantesca. sim. Então, é importante a gente pensar nessas características de etapas de desenvolvimento, como a Carolina falou. É importante a gente também pensar em pessoas com rigidez cognitiva. O que seria isso? São pessoas que, às vezes, não aprendem, às vezes, com a experiência, têm uma rigidez, pensam sempre da mesma forma, têm estratégias defasadas de resolução de problema, vê que, às vezes, para resolver os problemas, pode recorrer ao suicídio. Outros elementos como viés de interpretação negativo, muito negativo em relação à vida. Isso cresce na pandemia por conta da solidão, porque estar sozinho é bom, mas se sentir sozinho é muito ruim, né? Então, ou seja, é preciso diferenciar essa questão da solitude e da solidão, né? Então, a pandemia nos forçou a ficar sozinhos e muitas pessoas dentro desse contexto se sentiram realmente restritos nas suas gratificações, nas suas satisfações de vida, nos contatos sociais. Nós somos seres sociais, né? Então a gente precisa considerar bastante esse atravessamento do social, da cultura a respeito disso, né? Então informações e tantas coisas podem deixar a gente um pouco mais vulnerável, né? A pensar que a gente pode recorrer a medidas extremas para poder resolver, aliviar e lidar com os problemas, né? Então, Essa questão da rigidez mental é interessante, porque a própria doença mental pode gerar esse apresentação de, né, não ver nenhuma outra solução para o problema, para o sofrimento, a não ser o fim da vida. Então, isso é bem característico dos transtornos mentais, muito associado a essa propensão ao suicídio. O paciente muitas vezes não consegue. ixi, ficou mudo. Ficou mudo. Fala de Carolina, novo, Carol. Ah, eu acho que caiu aqui meu fone. deu, Mas dá para te voltou. ouvir. É. Como eu estava falando, a doença mental muitas vezes está associada a essa rigidez mental, né? O paciente se vê em tanto sofrimento que ele não consegue enxergar nenhuma outra alternativa a não ser o suicídio para acabar com o sofrimento. E muitas vezes é o que a gente mais precisa trabalhar na terapia ou no atendimento de emergência, né? É muito difícil, né? Isso que você falou é porque a nossa sociedade talvez não está preparada para a depressão, né? Muitas vezes eu vejo o diagnóstico de pessoas que me falam assim, eu tenho depressão. Às vezes é um diagnóstico por causa de uma tristeza, de um luto patológico, alguma coisa que não foi bem configurada, que não tem assistência por um profissional de saúde mental que poderia orientá-lo. E aí ele fala que ele tem depressão e não é algo controlável. Então parece que a sociedade tende, por causa desse grande número de pessoas que talvez se auto-intitulam com depressão, uma dificuldade de entender que aquelas que realmente têm a patologia passam por um sofrimento intenso, que não é uma escolha delas, né? Isso. E essa coisa da tristeza, né? A nossa sociedade tem uma crença que a gente precisa ser feliz o tempo todo, né? Exato. Então a gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre feliz. E isso não corresponde à realidade, né? Então a gente precisa de um trabalho coletivo mesmo, da onde a gente possa acessar as emoções sem ter medo delas, principalmente da tristeza, né? Então assim, a tristeza tem o seu papel, né? Ela não precisa ser temida e nem ser esquivada, mas ela precisa ser entendida, ouvida e acessada para poder ver que mensagem que está ali naquela tristeza naquele momento. Então, quando as pessoas querem só ser felizes, né? Então, vai criar uma dissonância impossível de ser atendida. Concordo. Parece que a moda é ser feliz, né? A gente não pode ir contra o padrão que foi imposto a todo mundo, né? Carolina, você comentou com a gente um pouco mais cedo, quando eu puxei esse assunto sobre quais são os pacientes
que existe uma preocupação muito grave naqueles pacientes que já tiveram uma tentativa. Isso. Esses pacientes, mesmo que eles recebam tratamento, o risco deles aparentemente é maior. Como que a gente interage com esses pacientes? Como que a gente busca, o que a família precisa ficar atenta, o que a gente precisa fazer para ficar atento a evitar que esse paciente, em algum momento, em alguma descompensação da doença, possa querer tentar novamente? Em primeiro lugar, sempre oferecer ajuda, né? Tá atento aos sinais de piora, aos sinais de isolamento. Muitas vezes esse paciente ele não comunica o pensamento suicida de forma clara. Muitas vezes uma mensagem direta de que a vida não está valendo a pena, eu não sirvo para nada mesmo. Então é um paciente que a gente tem que ficar mais atento, mas é um mito achar que esse paciente sempre vai ser um paciente de risco, que esse paciente sempre vai ser um paciente suicida. Um paciente bem abordado, bem tratado, ele tem altíssimas chances de melhora, mas ele precisa de acompanhamento, de seguimento e sempre uma contínua avaliação dos sintomas para a gente evitar novos episódios que passem desapercebidos e terminem gerando um quadro mais grave. Carlos, como a gente vem falando desde o início da live, existem mitos e verdades aí relacionados sobre esse tema. Na sua opinião, na opinião das pessoas que muito estudam igual vocês esse tema, o suicídio ele é uma escolha, ele é uma decisão individual desse paciente? Pois é, eu acho que esse é o primeiro mito, né? E principalmente essa coisa assim, uma decisão individual. Acho que você trouxe bem esse ponto que eu queria questionar. Nós somos seres de relação, como eu falei, nós somos seres sociais, então é muito complicado quando a gente coloca também que toda a responsabilidade pelo mal-estar dos indivíduos está dentro deles. E a gente não consegue ver o contexto desse ambiente, o momento histórico que a gente está vivendo, vários elementos que atravessam, dificuldade às vezes de pagar as contas, de ganhar dinheiro, de tantas coisas que podem, humilhações, porque tem gente também que pode pensar em suicídio a partir de vários elementos, vários fatores de risco, que não sejam somente esses fatores como se fosse algo somente do indivíduo. Então é importante quando a gente pensa... também, né? Desemprego, desilusões. Sim. Isso está tudo em relação. Isso não é uma coisa só do indivíduo. Então a gente precisa considerar bastante o contexto, a gente precisa considerar esses atravessamentos sociais, culturais, de várias ordens, para a gente entender o fenômeno do suicídio, porque não é um grupo homogêneo de pessoas que têm a mesma condição, nem interna e nem relacional. Então, a gente precisa, para poder avaliar esses pacientes, fazer uma formulação de cada caso, porque não é um grupo homogêneo, então é um grupo heterogêneo de pessoas que pode fazer essa decisão pelo suicídio, que também a gente vê que é uma decisão ambivalente, mas isso é um aspecto da teoria que a pessoa às vezes quer e não quer ao mesmo tempo. Então, essa coisa da decisão e da escolha, ela pode ser que tudo culmine nesse ponto, a partir também das características pessoais, de aprendizagem, da biologia da pessoa, que pode estar alterada, mas também a gente precisa considerar esses elementos culturais, esses elementos de ordem relacional, para a gente poder assim, pensar se o indivíduo está escolhendo ou não fazer essa decisão irremediável. Porque é complicado, né? São vários fatores que interagem e que faz a pessoa, às vezes, chegar no ponto de cometer um ato, uma tentativa, um suicídio consumado. E muitas vezes é multifatorial, né? É multifatorial. O adoecimento, ele termina deixando o paciente sem conseguir escolher, né? Cognitivamente, ele não consegue ver as coisas de uma forma clara, ver outras soluções. Uhum. Ele vive um sofrimento intenso, né? E é estranho falar do suicídio, porque quando a gente fala de doenças em geral, elas partem de um perfil, né? A gente tem um perfil. E aqui é uma doença, o que leva ao suicídio é multifatorial, em todas as classes sociais. Então, assim, como o Carlos falou, tem que ser analisado caso a caso. São coisas que a gente não consegue. A gente precisa entender o que está levando aquele indivíduo àquele sofrimento, né? Outra coisa que a gente ouve muito de mito relacionado a suicídio, até mesmo de familiares de pessoas que falam em suicídio, é que a pessoa está ameaçando que vai
fazer uma tentativa de autoextermínio para poder chamar a atenção de algum familiar, da sua roda de convívio em si. Vocês poderiam falar um pouco sobre esse mito, sobre esclarecer para as pessoas, às vezes, que isso talvez seja a tentativa do indivíduo de pedir ajuda? Sem dúvida, é o que a gente fala, né? Todo tipo de manifestação que o paciente se coloca em risco é um pedido de ajuda. Então, ele está demonstrando o sofrimento dele, ele está ali para comunicar que ele está em sofrimento, e falar que é besteira, falar que é frescura, isso não ajuda de jeito nenhum, só coloca mais mitos em cima de um tema gravíssimo e que se a gente continuar pensando dessa forma, menos pacientes a gente vai conseguir abordar. Tem um professor meu que me orientou, né, que ele falava assim, que toda menção de acabar com a própria vida deve ser levada a sério. Porque ainda que seja uma comunicação que as pessoas estão entendendo como manipulativa, ela pode não ser manipulativa, e mesmo que o indivíduo esteja escolhendo esse tema para comunicar dessa forma tão dramática, o que é que está acontecendo? Então, a gente nunca desqualifica quando uma pessoa realmente diz que está com vontade de morrer ou que quer se matar. Porque a gente precisa investigar, porque há sofrimento aí, e mesmo que a gente possa desconfiar, estou falando de um sentido geral, se a pessoa está falando a verdade ou não, que acho que não é o caso, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado de falar assim, mas por que esse indivíduo está escolhendo dessa forma para falar daquilo que incomoda ou para comunicar algo, né? Então, a gente precisa, sempre que uma pessoa mencionar, a gente precisa levar a sério, precisa oferecer acolhimento, a gente precisa dar suporte, nem que seja encaminhando, mas a gente precisa realmente dar esse espaço de fala, que a gente também tem outro mito, né? Que se a gente falar de suicídio, a gente está estimulando o suicídio. E as pesquisas mostram que quanto mais a gente pode falar dos nossos problemas, menos a gente fica impulsivo, ou a gente pode entrar tendo uma oportunidade de rever aquilo que está incomodando, trocar, e na relação a pessoa poder mudar de ideia e essa coisa. Então, a gente sempre tem que levar a sério. A própria campanha do Setembro Amarelo, ela já recebeu várias críticas por falar de suicídio, como se falar de suicídio incentivasse pessoas mais vulneráveis a cometer uma tentativa. E hoje os estudos realmente mostram que isso não é verdadeiro. Quanto mais a gente promover educação em saúde mental e quanto mais disponíveis a gente tiver serviços de saúde para acolhimento desses pacientes, mais a gente vai conseguir prevenir e mais a gente vai conseguir reduzir esses números. Então, o que a gente está falando aqui hoje é educação em saúde mental para que mais gente consiga abordar esse tema de uma maneira clara, de uma maneira sem estigmas, e mais vidas a gente consiga salvar. Isso era uma pergunta que eu faria até para vocês mais para frente, justamente por isso. A gente vê isso, essa dificuldade em falar de um assunto tão importante, né? É difícil falar de suicídio, é difícil abordar pessoas. Então, eu imagino que exista essa crítica em torno disso, mas eu acho que é porque também o mês de conscientização, a campanha, principalmente no Brasil, ela engatinha ainda, né? A gente tem ali cerca de, acho que foi 2014, cerca de 7 anos que a gente vem falando, e a cada ano isso vem ganhando mais força. Eu vejo a diferença do ano passado para esse ano. Esse ano todos os meios de comunicação, na sua grande maioria, têm trago mais informações sobre Setembro Amarelo. Eu achei interessante que no final de semana uma coisa fora do contexto, eu pedi comida e junto com o iFood veio um cartãozinho do restaurante falando assim: Legal. Você é forte, seja firme. A gente está aqui, um laço do Setembro Amarelo. Então, assim, eu acho que as pessoas começaram a falar mais sobre isso. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Mas eu acho também um ponto importante, eu vou polemizar um pouquinho. Tá. E muito nesse mês do Setembro Amarelo, fica muito a cargo de faça terapia. E eu queria, né, trazer essa discussão para o ponto de que muitas pessoas não têm acesso à terapia. Então, é uma campanha de prevenção primária, onde ela atinge toda a população, realmente. As pessoas nas redes sociais falam bastante. Mas a minha preocupação, e a de vários outros estudiosos do tema, é que quando a gente restringe, às vezes,
a esse cuidado a ser só por terapia, a gente pode estar fazendo uma sobrecarga, né, uma cara? sobrecarga, a gente pode estar inviabilizando, porque isso, infelizmente, a gente ainda não tem número suficiente de pessoas que possam ter acesso à psicoterapia. Nem no Então, serviço público, nem no privado. nem no privado, nem nas clínicas escolas. Às vezes todos os serviços ficam lotados, as pessoas entram em filas de espera, né? Mesmo nos serviços disponíveis. Há muito movimento de proporcionar cada vez mais esse acesso, mas ao mesmo tempo, a gente hoje, onde a gente está hoje, a gente não tem condição de falar que faça terapia se seja a saída para o Setembro Amarelo. E eu, como psicólogo, estou falando isso. Porque a gente fica isso restrito e a gente parece que também individualiza a questão do suicídio. Então, a gente, entendendo que o suicídio é um problema social, é um problema que transpassa de várias ordens, várias camadas, vários temas, várias coisas se relacionam a isso. A gente não pode dar a única solução da pessoa faça terapia, ou até procura um psiquiatra, né? Porque também é raro, às vezes, na rede pública, a psiquiatria também é disponível para todos, porque às vezes a gente vê, né, no hospital que a gente trabalha, né, Carol, o tanto da demanda que a gente atende em torno, estados. A gente vê gente de outros estados, às vezes, recorrendo a serviços de saúde mental. E é difícil a gente falar assim, então, enfim, em resumo, a gente não pode resumir o Setembro Amarelo à procura e terapia, tá? Só para ficar com esse ponto. E o mais importante converse com alguém da sua confiança, isso já pode te ajudar enormemente. Quem aqui não conhece alguém, algum familiar, algum amigo que passou por uma situação como essa, que muitas vezes precisou acolher, ou algum amigo precisou acolher, e isso já foi de extrema ajuda. Então, isso é um tema que todo mundo precisa participar, é uma abordagem que todos precisam fazer para que a gente consiga ter acesso, né? O acesso começa, às vezes, de um familiar, de um amigo, de alguém que você confia, e não só do profissional de saúde mental. Você chamou a atenção, e a gente tem, infelizmente, aqui no mês de setembro, aqui no UMAS, a gente tem falado muito sobre equidade de atendimento, né? A gente sabe que a gente tem uma diferença no acesso à saúde suplementar e à saúde pública. Quando você fala principalmente de saúde pública, a gente vê que hoje uma pequena parcela da população tem acesso, mas aquelas pessoas, então, que já tiveram uma tentativa de autoextermínio, que chegaram até tentar e aí foram ao hospital e foram ser assistidas pela equipe que cuida dessa parte de saúde mental, ou pacientes com depressões graves, ou pacientes com outros tipos de patologia psiquiátrica que teriam um acesso um pouco mais, vamos dizer assim, facilitado até chegar a um profissional, né? Então, às vezes o paciente está em casa, está naquele sofrimento intenso e ele não sabe aonde ele vai conseguir ajuda pela demora em conseguir. Quem, na opinião de vocês, são os profissionais? Quem são as pessoas que devem cuidar desses pacientes de forma geral? A gente pode começar pensando até na atenção básica, elencar talvez o agente de saúde que vai na casa das pessoas, que conhece elas, que conhece a fundo os problemas e as coisas que as pessoas passam. Perto, Como que a gente poderia escalonar isso sobre os profissionais? A fala do Carlos sobre o professor me abriu bastante os olhos, né? Eu acho que é essa primeira pessoa que está em contato com um paciente de risco, ou um cuidador primário que cuida daquele idoso, ou um chefe, ou um colega de trabalho, um próprio amigo. Em segundo lugar, a atenção básica é a porta de entrada para os pacientes não graves, né? Não em crise, suicida. A equipe de saúde da família ela deve ser treinada para abordar esses casos, para ver quem são os pacientes mais graves, os que realmente precisam ser encaminhados para avaliação do profissional de saúde mental. E em casos de crises suicidas mais graves, em que o paciente está manifestando uma ideação ou teve uma tentativa, está em planejamento, né? A gente escalona isso em gravidade. O serviço do SAMU é um serviço que pode ser acionado, eles têm uma equipe de saúde mental treinada para abordar esses casos e direcionar o paciente para o melhor serviço, né?
Então, a gente fala, o que eu sempre falo, um paciente que está ferido ou intoxicado por alguma substância em uma tentativa de suicídio, ele vai ser encaminhado para o hospital clínico para abordar a vida dele, né? A gente precisa conservar a vida dele primeiro, e em seguida ele passa por uma avaliação psiquiátrica ou avaliação psicológica. E o paciente que não está nessas situações de maior gravidade, ele vai ser encaminhado ou abordado pelo próprio profissional de saúde mental da equipe do SAMU. Falar desses treinamentos para a saúde básica, para atenção básica, é essencial. Às vezes é a porta de entrada do paciente. Tem muitos pacientes que são mais apegados, que são mais próximos daquele agente de saúde, daquela enfermeira do postinho perto de casa, do próprio médico. Isso a gente consegue aproximar o paciente do serviço de saúde e consegue abordar ele de uma maneira mais fácil. Isso. E nunca pensar também que, assim, igual vocês estão falando, né? É uma equipe de saúde e equipe de profissionais que não são da saúde que vão, às vezes, lidar em rede com essa, ou pelo menos deveria, né? Lidar em rede com esses casos, né, de crise suicida. Então, a gente vai desde profissionais treinados, isso é uma realidade muito mais fora do país do que aqui, a gente precisa trazer isso, né, treinar professores, treinar agentes de saúde, como vocês colocaram, conselheiros tutelares, quem quer que quisesse ter esse treinamento para poder fazer essa primeira abordagem. Porque é uma abordagem difícil, muitas vezes... em muitas atividades de intervenção em crise eu fiquei muito esgotado, e ter suporte de uma equipe para atender comigo foi fundamental também para a gente conseguir ter um bom resultado. Então a gente não pode também achar que uma pessoa pode dar conta, né? Então é por isso que a gente pensa nesse sistema de rede, nesse atendimento onde tem todo um encaminhamento e vários encaminhamentos para alguns profissionais e pessoas treinadas, que não precisam necessariamente ser profissionais da saúde, porque a demanda é maior do que a gente pode abordar e a necessidade é urgente, né? Então, a gente precisa de medidas de prevenção primária, a gente precisa de treinamento, né, para que esses danos eles não sejam também... porque assim, a gente sabe também que um suicídio pode impactar 6 a 7 pessoas, tem esse dado, né? Então, é uma coisa que se outra pessoa tiver em risco, uma pessoa que comete suicídio, ela pode também ficar em risco e pensar sobre a vida. Então, é preciso ter realmente essa ideia de expandir A rede abordagem, né? A rede de apoio. Né? E os dados também falam que o que chega até o profissional de saúde mental, até uma emergência de saúde mental, é tão pouco que a proporção é de que cada 17 pacientes que têm um pensamento ou ideação suicida, só um consegue chegar na avaliação de Um dado assustador. De cada 3 que tem uma tentativa, só um consegue chegar até o profissional de saúde mental. E todos esses outros? Por quem que eles vão ser abordados, né? É por isso que é um grave problema de saúde pública, né? No mundo inteiro. Aqui, esses dados que vocês nos trazem é um dado extremamente alarmante, né? De cada 3 pessoas que tentam cometer suicídio, somente uma consegue um atendimento na tentativa de contornar essa situação, né? Isso diminui o número de notificações, né? Quantas vezes, Carlos, a gente chega com o paciente no consultório, o paciente relata uma tentativa e isso não foi notificado em lugar nenhum, porque o paciente ficou em casa. Esses pacientes que têm uma ideação suicida e começam a melhorar, seja porque tiveram acesso, provavelmente, a um tratamento, esses pacientes, a gente ainda considera eles como um paciente de maior risco? Sim, a gente precisa ter mais atenção, né? A doença não tem um curso linear de melhora, muitas vezes com os fatores externos, com as mudanças ambientais, o paciente pode ter pioras novamente e a gente precisa estar sempre abordando esse tema, investigando esse tema, oferecendo suporte para que o paciente se sinta à vontade para em qualquer situação em que ele se sinta novamente ameaçado, ele consiga conversar com o terapeuta ou conversar com alguém próximo, algum familiar, alguém de confiança dele. Há dados que uma pessoa que tenta suicídio, ela tem 50% de chance de tentar novamente. Então, a gente precisa ficar de olho numa tentativa prévia, ela é um fator de risco muito importante, né? Então,
ele não é determinante, mas ele é importante, e como a Carol está falando, de se ter um cuidado, de se ter uma observação. Às vezes, na entrada da medicação antidepressiva, o indivíduo que não tinha força para poder cometer um ato, ele pode ganhar uma energia ali que possa fazer com que ele atente a própria vida. Então, a gente precisa ter Eu não muito tinha cuidado. pensado por essa ótica. Isso é muito, uma discussão clássica que a gente tem na terapêutica medicamentosa e até da psicoterapia. O paciente, às vezes, ele está tão deprimido que ele não tem energia nem para uma tentativa de suicídio. Quando você começa a medicar ou quando ele começa a terapia, é um período crítico de observação, porque o que primeiro melhora não é o humor, às vezes é a energia que melhora. E o humor ainda está lá embaixo. Isso eu acho que é uma excelente orientação para os familiares, né? Das pessoas A em gente depressão. sempre orienta, sempre mantém contato com o paciente para observar. Muito interessante. Existe algum fator protetor? Existe alguma coisa que a gente possa fazer na tentativa de modificar? Como, na opinião de vocês, a gente pode ajudar, além de debater assunto, oferecer ajuda no que é possível? O que, na opinião de vocês, a gente poderia, como profissionais ou as pessoas, realizarem na tentativa de alertar as pessoas e tentar evitar esse tipo de caso? Instilar esperança, acho que esperança é um fator muito importante, né? Mas para a gente chegar na esperança, ela é como se fosse o resultado do final de uma coisa onde a gente tem comida no prato, onde a gente tem direito garantido, onde a gente tem oportunidades na sociedade, onde a gente tem, a gente consegue atingir as nossas metas, a gente consegue encontrar satisfação nas nossas relações. Então, até a gente chegar na esperança, de ter esperança e ter essa... tem vários elementos que a gente pode entender como fatores protetivos nesse sentido, né? Onde garantias básicas possam fazer com que o pessoal está comentando, né? Amor, né? Essas relações positivas, tudo isso pode garantir realmente, garantir de certa forma uma proteção, assim, né? A gente não pode dizer que as pessoas não vão tentar, mas elas podem dar para a gente uma ideia da gente resistir um pouco mais a essa desesperança, a tudo aquilo que coloca a gente num curso de pensamento e ação né, que pode levar a uma tentativa de autoextermínio, né? Alguns outros fatores que são mais sociais, que são considerados protetores, fazem parte de uma comunidade religiosa. Os grupos religiosos, em geral, eles são muito protetores em relação a tentativas de suicídio e ao suporte psicológico dos pacientes. Muitos pacientes, eles com um suporte social, eles também estão mais protegidos. Pacientes que têm um relacionamento estável também são de menor risco. Tudo isso a gente analisa, aconselha, tenta formular para o tratamento de um paciente. Então, eu sempre incentivo esse tipo de prática, a prática religiosa, o vínculo social, para que o paciente esteja sob maior proteção. Sim. A Nádia, que está nos assistindo, e o Carlos também comentaram uma coisa muito interessante que a gente vê dentro do consultório, né? Eu tive alguns pacientes que já comentaram comigo que tiveram uma ideação suicida, chegaram muito próximo de cometer o ato, mas que no momento lembraram do amor aos filhos, do amor a alguém, de que não poderiam abandoná-los e com isso perderam a coragem de terminar o que eles estavam pensando em fazer. Então, é um caminho, né, Carlos? Esse vínculo social e familiar é importantíssimo, importantíssimo. Mas tudo isso que o Carlos citou é muito difícil, né? A Inclusive, alteração econômica que a gente passa hoje, essa instabilidade, a instabilidade de achar sempre que o vizinho é mais feliz do que a gente, que o amigo está melhor do que a gente. É muito difícil conseguir concentrar tudo numa pessoa só, de ela entender que a vida é assim, né? A gente não está em cima o tempo inteiro. A gente está, na verdade, no meio o tempo inteiro. A vida é normal, né? Exato. E vínculo, às vezes o vínculo com a equipe de saúde, com o profissional, com outras pessoas, com o pastor, às vezes vínculos, né, como a Nádia está falando também, né, ele também é um fator protetivo. Às vezes os que conseguem chegar, né, no serviço de saúde mental, a gente vê que muitas vezes a rede é falha,
tem tantas coisas, mas às vezes o vínculo terapêutico, ele é um vínculo que pode fazer uma diferença, né? E a gente vê isso muito, não só no hospital, né? A gente conhece os pacientes, muitas vezes, que frequentam o hospital, porque eles são muitas vezes acolhidos ali de uma forma que em nenhum outro lugar ele vai ser acolhido. E a gente também observa muito isso no Serviço Público de Saúde Mental, nos CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. À medida que o paciente vincula com a equipe de um CAPS, aquilo ali é extremamente protetor para ele. Ele passa a fazer parte daquela família com ele, com aquela equipe que ele conta em momento de crise, em momento de angústia, e isso funciona muito melhor, né? Sim. É a confiança, né? A confiança do paciente nas pessoas à sua volta, nos profissionais que estão atendendo ele. Eu acho que isso é uma dos maiores sucessos do tratamento, né? No final. Eu queria perguntar um pouco para vocês. Eu vejo isso muito na minha prática clínica. Quando eu vejo um paciente que está com o humor um pouco deprimido, às vezes porque recebeu um diagnóstico recente de câncer, principalmente, que é a minha área, e eu tento abordar esse paciente a ponto de encaminhar um profissional de saúde, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, eu vejo muita resistência do paciente a procurar um profissional da área da saúde mental. Eles têm uma concepção de que o profissional da saúde mental é só para casos mais sérios, de pacientes em surtos psicóticos, ou eles fazem sempre o mesmo comentário, entre aspas, doutor, eu não tô doida, eu só tô triste. Então, assim, existe um tabu, existe uma dificuldade em fazer também o paciente chegar em vocês, né? O que vocês falam sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Talvez um pouco mais para o psiquiatra do que para o psicólogo, mas para os dois existem, né, Carlos? Quantas vezes a gente escuta, eu não sei por que eu vim parar aqui, eu não concordo com isso. Isso é muito cultural, infelizmente está enraizado na cultura de que o psiquiatra, o psicólogo é médico de louco, e na verdade não é. Você vai sentar ali na sala de espera, tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo calmo. Eventualmente tem um paciente que está em uma situação pior, mas enfim. E o que a gente tem que fazer, mais uma vez, é a educação. O que eu costumo falar, quando o paciente já chega com aquele receio, aquele sentimento de que está no lugar errado, eu falo, mas você já procurou um psiquiatra? Eu posso te indicar a minha psiquiatra, a minha psicóloga, a pessoa que faz terapia comigo, ele já entende, nossa, mas essa doutora tá parecendo tão normal, aí faz terapia. Sim, gente, a gente faz terapia sim. Terapia é para todo mundo, é o que eu sempre falo, terapia, todo mundo que fizer vai se beneficiar, não é que todo mundo precisa, mas todo mundo que faz pode se beneficiar. E trabalhar na sociedade esse estigma, né? A gente precisa educar e as pessoas precisam entender que as doenças mentais, elas são doenças como qualquer outra. Quanto mais cedo abordadas, melhor a chance de um tratamento correto e uma melhor. Então, eu acho que esse estigma tem até sendo modificado, mas muito modificado em questão da classe social que a pessoa pertence, né? Porque, assim, em algumas esferas, ter o cuidado de saúde mental, seja do psiquiatra ou do psicólogo, é referência de status. Eu vou para minha terapia e tal. Mas é isso que a gente vem trazendo, assim, né? A gente precisa ampliar a discussão para, por exemplo, a precarização do SUS hoje em dia é algo muito grave. Então, quando a gente fala de SUS, a gente fala de acesso, a gente fala de um serviço universal, a gente fala de todos poderem ter essa chance. E quando a gente vê um SUS precarizado, a gente fica falando dessa ideia só de que as pessoas que têm essa concepção já que entendem que terapia não é pra gente doida, né? E essa coisa toda. É também, né? Vamos falar assim, psiquiatria, psicologia é também, né? Isso sem problema nenhum. Mas a gente tem que falar da realidade da maioria dos brasileiros, que não tem acesso a isso, né? Então, que ainda vai ficar estigmatizado, cercado de fantasias, né? E tal. E que hoje em dia muitos profissionais que estão na rede pública e que fazem às vezes trabalhos voluntários e que conseguem realmente acessar pessoas que talvez nunca chegassem realmente a um serviço particular, né, de tratamento em saúde mental. Né? Eu vejo muito no consultório, às vezes, o paciente pedindo para a gente, doutor, eu não estou conseguindo dormir muito bem, eu não estou me sentindo muito bem, passa algum medicamento para mim para eu ficar um pouco melhor.
E assim, a gente tem essa resistência em fazer isso, porque não é a minha área, eu não estudo a fundo isso, a gente não entende muito bem a farmacologia dos medicamentos que o psiquiatra poderia passar, qual é o melhor tipo de medicamento para cada pessoa, ou mesmo diagnosticar se aquilo é uma depressão, se aquilo é uma tristeza, dar um diagnóstico para esse paciente, né? Só que eu vejo muito que isso acontece, às vezes no SUS, principalmente, que o paciente não vai ter acesso, a gente acaba querendo ajudar um paciente e às vezes a gente começa algum tipo de medicação e tira dele, porque a nossa percepção, mesmo como profissional de saúde, é menor para identificar se esse paciente tem um potencial de uma ideação suicida, de uma tentativa de suicídio, de uma doença mais grave. Então, assim, às vezes nós, profissionais da saúde, também não estamos tão preparados, nós que não somos profissionais da saúde mental, para lidar com esse tipo de paciente, né? Às vezes a gente acredita que está fazendo uma coisa bacana para esse paciente e, na verdade, a gente não está. Muitas vezes tá, cara, não se preocupa com isso. O que a gente continua batendo na tecla é que essa educação em saúde mental, ela precisa ser expandida, né? Para todos os campos, para todas as especialidades. É a mesma coisa que eu falo para meus pacientes, eu não tenho formação em psicoterapia, mas eu vou fazer algumas abordagens de psicoterapia aqui no consultório, porque isso faz parte do seu tratamento. Então, os outros profissionais de saúde, o fisioterapeuta que vai atender aquele paciente hospitalizado, ou o fisioterapeuta que vai atender o paciente domiciliar, ele tem essas abordagens de cuidado também, assim como outras especialidades médicas têm uma certa condição de medicar um paciente com quadro não grave. E aí, mais uma vez, a gente fala da atenção básica, né? O quanto o médico e a equipe da atenção básica ela precisa desse treinamento para abordar esse paciente não grave e começar, pelo menos, uma abordagem, um tratamento inicial. Muitas vezes dá certo. Que bom. Eu vou voltar a um assunto, porque a Sol comentou aqui em cima, a Sol Oliveira, ela comentou que ela, como orientadora educacional, ela consegue ver, muitas vezes, identificar em escolas, igual vocês dois já falaram para a gente anteriormente aqui na live, sobre a importância da escola, de outros profissionais para avaliar isso, né? E ela complementa embaixo dizendo que, às vezes, eles têm uma dificuldade para penetrar na família desse aluno e poder tentar explicar para a família que eles estão vendo que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa em si não está bem, né? Essas pessoas que têm mais contato, né, como a gente falou, elas têm uma oportunidade, às vezes, de acessar. Mas é claro que pelas barreiras, tabus e tantas coisas e fantasias a respeito do tema, pode ser que realmente a família, a rede de cuidados resista, né? Mas, na sua maioria, né, é preciso estimular que continue se tentando acessar essa rede, seja do idoso, seja do adulto, ou do adolescente, ou da criança, né? Que se continue tentando acessar essas pessoas para poder falar dessa preocupação. É melhor ser avaliado depois e não ser nada do que a gente ficar com aquela coisa de tipo, poderia ter falado e não falei, poderia ter puxado o assunto e não puxei. É melhor insistir e cuidar do que deixar para lá, né? A gente tem disponível hoje, até para as pessoas que estão nos assistindo, se vocês puderem comentar rapidamente, cartilhas, eu acredito, da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, acho que a psicologia também tem alguma coisa, para uma orientação, para que as pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento e abordar, enxergar, olhar as pessoas com quem convive no círculo familiar, de amizade, alguma forma que a gente possa deixar um recado de orientação para essas pessoas? Sim, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela tem uma parte do site que é só falando sobre o Setembro Amarelo, com toda a campanha de conscientização, cartilhas, orientações para profissionais de saúde e para não profissionais de saúde. É um site interessantíssimo de conhecer para quem quer saber mais sobre o tema. E além disso, eu sempre falo muito com meus pacientes e quando eu falo aqui no meu canal sobre suicídio, o serviço do CVV, né? O 188 é um serviço de suporte 24 horas, em que o paciente, em um momento de angústia, ele pode receber uma palavra de conforto, pode começar a conversar com alguém que está preparado e treinado para falar sobre o sofrimento dele naquele momento.
por telefone, por chat e tem um outro meio também, mas é 188, Centro de Valorização da Vida. Outros lugares que se pode buscar informação, mesmo não sendo da área, é no site do Ministério da Saúde, tem cartilhas lá que você pode baixar o PDF gratuitamente, né? Então é bom se informar pelo próprio Ministério da Saúde, que eles têm esses grupos de trabalho, onde eles estão sempre avaliando esses temas e produzindo material para as secretarias e para os profissionais e não profissionais. E no site da Organização Mundial de Saúde, da OMS também, há material até para jornalistas, mídia, há material para educadores, há material para uma infinidade não, mas assim, um bom número de pessoas que possam se beneficiar de informação para poder lidar, como é que se divulga notícias a respeito disso, enfim. Tem vários cuidados lá e recomendações, diretrizes, né? No site da Organização Mundial de Saúde também, com dados atualizados também. Então, são fontes seguras de obter essa informação. E sobre essa questão de noticiar casos, uma das recomendações é não noticiar os métodos, né? É o que a gente mais se preocupa quando a gente fala sobre não falar sobre suicídio, não falar sobre métodos, mas falar sobre prevenção, sobre educação em saúde mental é protetor. Muito interessante. Carolina, Carlos, o nosso tempo está quase chegando ao final. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Acho que esse tema só tem sentido se eu tiver pessoas como vocês, que enriqueceram de forma muito grande. Eu acredito que todo mundo que tenha passado com a gente aqui nesses 50 minutos acabou carregando informações importantes, vão conseguir replicar esse conhecimento se em algum dia precisarem disso pela vida fora. É um tema de extrema relevância, eu acho que a gente está crescendo, a gente precisa, sim, falar, igual vocês falaram, é um assunto que precisa ser abordado. A pandemia veio, que a gente comentou anteriormente, a restrição de liberdade veio para piorar e fazer com que a incidência das tentativas de autoextermínio crescessem muito. A gente vê isso de uma forma muito mais grave hoje do que a gente via anteriormente. Então, assim, um tema de extrema relevância. Foi muito bom receber vocês aqui. Agradeço em nome de toda a equipe do UMAS. A gente vai deixar essa live salva. Se alguém tiver qualquer dúvida em relação ao tema, pode mandar aqui para a gente. Se for alguma pergunta específica para psicologia, eu vou encaminhar a você. Se for específica a psiquiatria, eu vou encaminhar a Carolina para que a gente possa deixar o nosso público extremamente informado, que é o nosso objetivo aqui. A gente agradece a oportunidade de levantar nossa bandeira, de defender nossa causa aqui nesse canal, que fala sobre tantos temas importantes, né, Carlos? A gente está aí lutando para isso, para ter mais educação em saúde mental disseminada, e essa oportunidade foi maravilhosa. A gente agradece o canal Umas Mulheres e a você, cara. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. E até uma próxima. Até uma próxima. Muito prazer. Tchau. Prazer. Tchau, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.